Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimento a amada igreja capaz do Senhor essa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos orar. Hoje, penúltimo dia, desse trimestre. E com certeza já vai deixar saudades, Aprendemos muito nesse trimestre. E com certeza o próximo também vai ser uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Queremos aqui nessa noite, mais uma vez, reunidos como igreja, louvar, bendizer e adorar o Seu nome, Senhor. Dizer que só o Senhor é santo e só o Senhor é digno de merecer toda honra, toda glória, toda adoração nessa noite. Por isso nos rendemos ao Teu poder nessa noite, meu Pai. Está aqui a Tua igreja para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que Seu Espírito Santo, meu Pai, venha aqui nos inspirando nessa noite, meu Deus. Venha nos dar uma revelação profunda da Tua palavra, Senhor. Para que a gente venha sair daqui diferente da maneira que nós entramos, meu Pai. Para que quando nós estivermos aí, meu Deus, enfrentando alguma situação nas nossas vidas, nós possamos aplicar a Sua palavra, Senhor. Para que a gente possa, meu Pai, aprender a conviver, meu Pai, nos nossos relacionamentos também, da melhor maneira possível, da maneira mais verdadeira possível, praticando a palavra do Senhor, meu Pai. Abençoe cada vida que se encontra aqui nessa noite, meu Deus. Abençoe também os irmãos que vão acompanhar pela live, meu Pai, seja ao vivo ou seja depois. Que o Senhor vá de encontro a cada irmão, meu Deus, em nome de Jesus, abençoando cada lar, abençoando cada família, meu Deus. Abençoamos também essas vidas que vão passar aí do lado de fora, que possam ser também tocadas, impactadas pelo poder da Tua palavra, pela Tua presença, meu Pai. Repreenda todo o impedimento, Senhor. Repreenda, meu Pai, em nome de Jesus, toda dificuldade física, emocional, mental, psicológica, espiritual nessa noite, meu Pai. Nos dê aí, meu Pai, uma unção, nos dê uma vontade, meu Pai, uma ânsia de aprender a Tua palavra cada vez mais, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite e desde já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar nessa noite em nome de Jesus e abrir na lição número 11. Lição número 11. É 11 mesmo? Não, 12. Lição número 12, penúltima lição, irmãos. Eu abri foi na passada. Lição número 12, penúltima lição. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2021. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Foi isso que Deus fez durante esses 3 meses, Nos corrigiu e nos ensinou também. Lição número 12 vai dizer sobre o reinado de Josias. Irmãos, Josias começou reinando com 8 anos de idade. Ele foi o 16º rei de Judá e ele reinou por 31 anos. Então vamos lá. Texto áureo, os irmãos acompanham nas revistas. Vários irmãos já assumiram, suas revistas. Até minha esposa. Que mudança. Nós nem mudamos. A mudança do guarda-roupa. Tá bom. Então vamos lá, irmãos. Texto áureo, 2 Reis 22, versículo 8. 2 Reis 22, versículo 8. E já temos as novas revistas, viu? Já está lá em casa, os irmãos já reservem aí. Semana que vem a gente começa a trazer, mas quem quiser antes, está lá em casa, é só pedir, que às vezes a gente esquece de trazer. 2 Reis 22, versículo 8. Texto áureo diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Vou ler aqui leitura diária, irmãos, o que a leitura diária nos ensina. Os irmãos acompanhem na revista também. Ensina assim: Deus adverte para que todos sejam obedientes e que amem uns aos outros. O Senhor Deus é aquele que sempre está ao lado do seu povo para socorrer e guardar. Deus, por sua infinita graça, sempre tem um recomeço para o seu povo. Quem conhece a palavra de Deus deve colocá-la em prática. A Bíblia enfatiza que a idolatria deve ser abandonada. Deus usa seus filhos para levar as boas novas. Então vamos aqui agora para leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em 2 Reis 22, versículo 3 ao 5,
versículo 8, 2 Reis 23, versículo 2 ao 5, versículo 21, versículo 22 e versículo 25. Então Pedro vai colocar aí, os irmãos acompanhem em nome de Jesus. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então olha só, no versículo 25, diz que antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Então, antes dele e depois dele, não houve rei igual a ele, que amou tanto a Deus como o rei Josias. Rei Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e amou a Deus profundamente. Na verdade, ele cumpriu aquele mandamento de amar o Senhor com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento. Isso o rei Josias praticou. Objetivo geral: pontuar o avivamento gerado por Josias. Objetivos específicos: evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos e identificar o retorno da celebração da Páscoa. Quem quiser saber mais detalhes da história de Josias, além de estar lá em 2 Reis 22 e 23, está lá também em 2 Crônicas, capítulo 34, capítulo 33, 34, 35. No livro de 2 Crônicas também tem mais detalhes, Porque nessa lição aqui nós não vamos falar de todos os detalhes,
inclusive a morte do rei Josias foi bem interessante. Nós não vamos falar não, mas quem quiser, né, vai ter que ler mais um pouquinho lá para aprender. Eu vou só dar um resumo aqui como foi a morte de Josias, né, no final da lição, e se eu esquecer alguém me lembra, porque tem um ensinamento muito grande na morte de Josias também para todos nós. Vamos lá, eu vou ler aqui interagindo com o professor antes de irmos para a introdução. Nesta lição, aprenderemos que Deus não exige que sejamos... Olha só, irmãos, isso é importante. Nesta lição, aprenderemos que Deus não exige que sejamos bem-sucedidos em todas as coisas que fazemos para Ele, mas nos chama para sermos totalmente comprometidos e obedientes à sua palavra. A despeito dos 31 anos de reinado de Josias, Judá não mudou de direção nem abandonou seus maus costumes. Entretanto, os constantes esforços desse grande rei para servir ao Senhor com fidelidade lhe renderam a honra divina. O castigo de Judá somente veio depois da morte de Josias. Então, um ensino interessante, né? Deus, ele não exige que nós sejamos bem-sucedidos em tudo que a gente faz, mas ele exige, né? Ele quer, a vontade dele é que a gente seja comprometido. Porque muitas vezes, irmãos, mesmo a gente sendo comprometido, se esforçando, não significa que nós vamos ser bem-sucedidos em tudo, né? Mas Deus, ele olha para a nossa vontade, a vontade que nós temos de servir a Ele e de agradar a Ele. Vamos lá, introdução. E uma coisa interessante também. Josias, apesar de todo o seu esforço, vai dizer ali que o povo de Judá até começou ali a servir a Deus enquanto Josias estava vivo. Mas depois que Josias morreu, o povo voltou a ser um povo bagunçado de novo, né? Só ficou ali um tempo que o rei estava ali trazendo avivamento, a palavra de Deus, né? Derrubando ali os altares, o povo estava obedecendo. Mas depois que ele morreu, o povo voltou a ficar todo desconcertado na presença do Senhor. Vamos lá, introdução. A introdução vai dizer assim, ó. Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Uma coisa interessante, né? O livro da lei foi encontrado dentro do templo. Então, os irmãos, memorizem isso aí. O livro da lei, ou seja, a palavra de Deus, estava perdida dentro do templo. E nós vamos extrair também o ensinamento disso aí. Então, como o rei Josias foi um rei justo, o povo também se tornou ali um povo avivado espiritualmente. É o que diz lá em Provérbios 29, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio engrandece, né, o povo geme. Então veja que quando o justo governa, não é só a igreja que se alegra, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Todo mundo é beneficiado, né, quando o justo governa. Vamos lá, subtópico 1. Mandar um alô aqui para o Fernando Ferreira, José Carlos está aí também, e também a Alice. A Alice já está aí, que Deus abençoe a Alice em nome de Jesus e dê muitas vitórias em nome de Jesus para toda a família. Glória a Deus. Então vamos lá. Tópico 1. Josias repara o templo. Subtópico 1. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Então já vamos falar aqui um pouquinho. Ó. O livro da lei foi achado no Senhor. O livro da lei, irmãos, não é essa Bíblia, né, que nós temos hoje, porque a Bíblia já está toda fechada, Antigo e Novo Testamento. O livro da lei, segundo alguns estudiosos, alguns acham que só foi ali algumas partes do Deuteronômio, mas muitos, né, estudiosos dizem que o livro da lei é todo o Pentateuco. E o que é o Pentateuco? Pentateuco, alguém respondeu? Glória a Deus, isso. Pentateuco são os primeiros livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia. E vamos ver se a gente lembra? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, não, Deuteronômio. Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros da Bíblia. Aí reparem, né, que esses 5 livros da Bíblia, esses 5 primeiros, os estudiosos também dizem que foi escrito por Moisés. E a maioria desses livros, né, tirando ali Gênesis, que tem uma história muito interessante também, mas a maioria desses livros, irmãos, fala ali de lei, né? É lei, 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 o tempo todo lei. Aí mesmo assim, tinha pessoas que amavam esse livro.
Davi diz que amava a lei do Senhor. Era lei o tempo todo, né? Mas mesmo assim, os verdadeiros adoradores amavam a lei do Senhor, porque eles sabiam que a lei do Senhor era algo de bom, né? Que ia trazer benefícios para eles. Era algo ali que Deus instituiu para trazer bênçãos, benefícios para o homem. E hoje em dia nós vemos que não tem somente, hoje nós temos acesso, né, não somente aos 5 livros, mas hoje nós temos acesso, irmãos, aos 66 livros da Bíblia, né? E temos livros poéticos, temos livros proféticos, temos as cartas, temos os evangelhos, tem livro até para casal de namorado na Bíblia, né? Cantares de Salomão, né? Significa ali o relacionamento do homem com a mulher também. Então veja que temos livros, né, lindos na Bíblia também, livros de conforto, de consolo. Então hoje em dia nós temos muito mais motivos ainda para amar muito mais essa palavra de Deus, né, que está completa aqui. É como a diaconisa Neide estava falando agorinha, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Quando realmente ali nós amamos a palavra de Deus, ela realmente ela promove uma mudança, irmãos, no nosso interior. Quando a diaconisa Neide estava falando, eu lembro de uma vez que eu estava lá no meu trabalho, né? E meu chefe estava ali pegando no pé. Eu era novo convertido, imagina, aquela pedra bruta. Aí meu chefe estava ali pegando no pé. Aí eu fui almoçar, né? Tava na hora do almoço. E ali eu tava nervoso com o chefe. Tava bravo com o chefe ali. Espero que ele não esteja nem ouvindo. Mas eu tava ali nervoso com o chefe, irmãos. Aí eu fui almoçar. Aí eu fui pra dentro do carro ali, fui almoçar. Aí eu pensei assim, deixa esse chefe. Quando der 1 hora, que 1 hora eu tinha que voltar, quando der 1 hora eu vou falar pra ele. Eu vou falar real. Dessa vez não vou ficar calado, não. Vou lá e vou falar real. E eu tava tipo nervoso, né, irado. Aí, irmãos, eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, tava um provérbio lá, não lembro exatamente qual capítulo, né? Mas tava um provérbio assim, ó. O insensato, a ira são para os tolos, a ira são para os insensatos. Aí, irmãos, na mesma hora eu vi ali Deus falando comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Na mesma hora eu desisti de fazer o que eu ia fazer. Eu falei, vou ficar quietinho aqui, porque Deus está falando comigo, né? Então veja que a palavra de Deus, realmente, quando a gente recebe a palavra de Deus, irmãos, ela é capaz de mudar uma atitude errada que a gente ia fazer. Uma atitude errada que a gente ia tomar, a palavra de Deus é capaz de fazer a gente mudar de ideia e ser abençoado. Porque já pensou, se eu botasse essa ideia em prática, irmãos, isso não trazer nada de bom para mim, né? Apenas confusão lá no meu trabalho. Mas a palavra de Deus realmente tem esse poder de fazer a gente fazer as coisas corretas, né? Então vamos lá. Subtópico 1, achei o livro da lei no templo do Senhor. Com seu desejo de realizar... vamos ler aqui uma referência. Como nós estamos falando aqui da palavra de Deus, Jesus Cristo, lá em Mateus 4, versículo 4, ele disse que nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda palavra que sai da lei do Senhor. Quando Jesus Cristo disse isso, ele estava citando o Antigo Testamento. E agora nós vamos ver a referência que Jesus Cristo estava citando, né? Isso foi lá em Mateus 4, versículo 4, mas ele citou Deuteronômio 8, versículo 4, e o Pedro pode colocar aí para a gente ler juntos. Está lá, ó. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti. Pedro, acho que não é essa não, hein? Deuteronômio, não é isso não. Não é isso não. Procure para mim alguém. Alguém que está com o celular aí. Deuteronômio, que fugiu a memória. Que Jesus Cristo citou, irmãos. Procurei, ó. Nem só de pão viverá o homem. Não é versículo 40, não? Tem versículo 40? Não é esse versículo, não. Mas procura aí, irmão Jesuíno, rapidinho. Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem. Se colocar aí já aparece, né? Mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Os irmãos que acharem primeiro aí, vamos tirar essa dúvida, porque realmente eu anotei o versículo errado aqui. Oi? Tem Mateus e Deuteronômio. Oi? Procura aí pra mim, na internet aí, que dá um Google aí. 3, né? E por que eu escrevi 4? Foi eu que escrevi errado. Volta pro 3 aí, Pedro. Volta pro 3. Não sei por que eu escrevi 4. 8, versículo 3. 8, 3. Vamos lá, irmãos. Erros acontecem, né? Ainda mais ao vivo. A idade, meu Deus do céu. Tawane quieta. 8, versículo 3. Olha só. E te humilhou e te deixou ter fome. Ó, primeiro Deus deixa a gente ter fome, tá vendo? Mas não é pra gente morrer. E te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão,
mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus é maravilhoso, né? Primeiro Ele nos deixa ter fome para depois nos alimentar. Para a gente entender que nós somos totalmente dependentes dEle, né? Porque quando nós estamos com fome ali, ou quando nós estamos necessitados de alguma coisa, aí nós declaramos nossa dependência dEle, nós vamos pedir socorro para Ele. Então Ele permite a gente passar uma necessidade para que a gente busque, né, saciar essa necessidade nele mesmo. Deus é maravilhoso. Então o que importa é isso, irmãos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Porque nós podemos nos alimentar dos melhores alimentos nessa terra, né? Mas se a gente não se alimentar da palavra, a gente morre espiritualmente. Nós não vamos ter a verdadeira vida. Então vamos lá, ler agora. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e aos outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Só uma pausa aqui, está falando de recurso financeiro e nós temos um ensinamento para passar também. Irmãos, Deus não dá dinheiro, Deus patrocina projetos. Amém? Memorize, Deus não dá dinheiro, Deus patrocina projetos. Porque todos os recursos que Deus colocar nas suas mãos, pode ter certeza que Ele tem um propósito através desses recursos. Muitas vezes vai ser na obra de Deus, outras vezes vai ser na família, outras vezes vai ser para ajudar outra vida também, outras vezes vai ser para, né, porque todo trabalhador é digno do seu salário também, para a gente suprir uma necessidade nossa, mas tudo vai ter um projeto de Deus ali incluído nisso. Então Deus não dá dinheiro, Deus patrocina projetos. Vamos lá. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus, por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Qual o ensinamento que nós podemos subtrair daqui? Note que o livro da lei, ou seja, a palavra de Deus, estava perdida dentro da casa do Senhor. Olha, irmão, isso é forte, né? A palavra de Deus estava perdida dentro da casa do Senhor. Não era fora, né? Era dentro da casa do Senhor. E muitas vezes, irmãos, como que nós podemos extrair isso, né, para os nossos dias, espiritualmente falando? É que se a gente não tiver aquele zelo pela palavra, se a gente distorcer a palavra, se a gente pregar heresias, se a gente pregar mentiras dentro da igreja, note que a palavra de Deus pode ficar perdida dentro da casa do Senhor, que não vai ser a palavra verdadeira que nós vamos estar pregando também. Outra coisa que nós podemos, hoje em dia, se a gente for observar bem, a palavra de Deus não está perdida no mundo. Porque, irmãos, hoje em dia a Bíblia é o livro mais vendido de todos. É o livro mais traduzido, é o livro mais fabricado, é o livro mais vendido de todos, é a Bíblia. Não existe outro livro mais vendido que a Bíblia. Hoje em dia, todos têm acesso à Bíblia de alguma maneira. Nos celulares têm acesso, nos tablets, pregações, né, que muitas vezes explanam ali a palavra de Deus também. Então todos têm acesso à palavra de Deus. Então não podemos dizer que a Bíblia está perdida no mundo. Pelo contrário, a Bíblia todos têm acesso à palavra do Senhor. Mas muitas vezes a palavra de Deus se encontra perdida nos corações, quando os corações não aceitam, rejeitam ou não querem saber. Não é verdade? Então outra coisa aqui também, que essa revista fala, aqui no finalzinho. Por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus, por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Então, olha, aqueles irmãos que deveriam zelar pelas coisas de Deus, aqueles que deveriam zelar pela palavra de Deus, estavam mostrando desinteresse. Todos nós, irmãos, temos, né, um chamado de Deus, todos nós temos uma missão, todos nós temos ali uma missão de zelar pelas coisas de Deus, zelar pela palavra e para o cumprimento da palavra também. Se a gente mostrar desinteresse pelas coisas de Deus, chegará um dia que nós vamos ter que prestar contas, né? A Bíblia é bem clara quando diz que nós teremos que prestar contas. E tem um capítulo da palavra do Senhor para a gente embasar esse ensino, que é um capítulo muito forte, que está lá em Jeremias 48, versículo 10. Coloca lá, Pedro. Jeremias 48, versículo 10. Olha só o que diz. Jeremias 48, versículo 10. Diz assim, ó:
Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, ou relaxadamente em algumas traduções, né? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Então, irmãos, se torna uma maldição ficar relaxado com as coisas do Senhor, né? Mostrar desinteresse com as coisas do Senhor, se torna uma maldição nas nossas vidas. Não sou eu que digo, né? A palavra que está dizendo ali. Aí, como que era o contexto? O que Deus estava falando aí nesse contexto? O que estava acontecendo nessa época aí? Nessa época, Deus tinha dado uma ordem ali. Tinha dado uma ordem para o povo que estava ali em guerra, matar ali toda a nação inimiga, exterminar toda a nação inimiga, né? Claro que tem as explicações para tudo isso, porque muitas vezes podemos pensar, como que um Deus amoroso pode mandar matar toda uma nação? Mas, irmãos, tinha época que a nação estava tão idólatra, que já não tinha mais volta. Então, se essa geração começasse a formar outras gerações, essas outras gerações seriam idólatras também. Então, muitas vezes, Deus cortava o mal pela raiz, quando não tinha mais jeito, né? Tem toda uma explicação, todo um contexto. Então, no contexto, Deus tinha mandado ali, o povo que estava guerreando, matar ali toda a geração e não sobrar ninguém. Mas ali o povo estava desobedecendo, o povo não quis cumprir com a ordem do Senhor, o povo estava ali desobedecendo. Por isso que no final fala, ó, maldito aquele que retém a sua espada do sangue, não estava ali cumprindo com a ordem do Senhor. Então foi quando Deus, né, mandou o profeta Jeremias, usou o profeta Jeremias para dar esse recado aqui: maldito aquele, todo aquele que negligenciar a obra, né, ou deixar de fazer algo que Deus chamou, que Deus mandou para fazer. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que ter na nossa mente e que nós temos que ter muito cuidado, né, de não negar a vontade do Senhor nas nossas vidas. Como foi dito, né, Deus não está exigindo aqui que a gente seja bem sucedido em tudo, mas Deus está olhando se a gente tem uma dedicação ali na obra dele, no chamado que ele tem nas nossas vidas. E a palavra do Senhor é maravilhosa, né, irmãos? Porque nós nos alimentamos da promessa. O que faz a gente prosseguir, o que faz a gente ter força, o que faz a gente continuar e nunca desistir, é que nós temos uma promessa sobre as nossas vidas. E essa promessa está na palavra. E nós nos alimentamos disso. Todas as vezes que nós estamos tristes por alguma coisa, aí nós nos lembramos, peraí, mas eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, e isso é que nos alimenta, e o alimento faz o quê? O alimento dá forças. O irmão já percebeu alguma coisa? Os irmãos já perceberam uma coisa? Quando nós nos alimentamos, né, do alimento físico, nós não entendemos bem o processo que está sendo feito dentro de nós, né, irmãos? Nós entendemos? Quando nós nos alimentamos fisicamente ali, de um arroz, de um feijão, nós não entendemos o processo que está sendo feito dentro de nós, né? A digestão toda que é feita, aquele processo de passar para o estômago, digerir, e ali nosso corpo ali já vai absorvendo todos os nutrientes que precisa, todas as vitaminas. Nós não entendemos como é que é isso, mas nós percebemos que nós começamos a ficar mais forte. Nós percebemos que isso nos dá um crescimento, né? A gente fica forte, vigoroso, a gente cresce. É assim com a palavra de Deus também. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, nós não entendemos bem como que é o processo que acontece no nosso interior, mas nós percebemos que ela nos dá força, que nós crescemos também na presença do Senhor. É a mesma coisa. Nós não precisamos entender o processo, nós só temos que crer que o resultado, ele vem. E muitas vezes não vem na hora. Às vezes você lê uma palavra ali, ou ouve e fala, meu Deus, mas essa palavra está falando isso, mas eu não estou vendo nada. Mas, irmãos, apliquem no coração, que chegará um dia que você vai ver o resultado dessa palavra na sua vida. Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Amém, irmãos? Receba em nome de Jesus. Subtópico 2. O rei rasgou as suas vestes. Sempre me lembro do pastor Cláudio Duarte, só para descontrair, né? O pastor Cláudio Duarte, quando ele fala isso, o rei rasgou suas vestes. Aí o pastor Cláudio Duarte fala, o rei ficou peladão. Ele descontrai, né? É muito bom. O rei rasgou suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos seus próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. Irmãos, aqui nós precisamos dar uma pausa, né? Porque aqui é forte. Então ali, quando o rei leu a palavra, o rei leu ali, conferiu e falou, peraí, nós estamos totalmente contrários a isso aqui. Tudo que a palavra está ensinando, nós estamos fazendo errado. Aí o rei, aquilo causou um impacto no rei. É isso que tem que causar a palavra de Deus na gente, né? Quando a gente lê assim, peraí, Senhor, mas eu não estou de acordo com isso aqui, né? Então o rei foi impactado por aquilo ali,
E o rei não se justificou. E aqui está dizendo que aqueles que se justificam são aqueles que não querem se conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. É aquela história, né? Se a gente fala assim, nossa, a palavra de Deus fala que isso é errado. Se a gente chegar para alguém ou alguém chegar para a gente, falar, ó, a palavra de Deus fala que isso que você está praticando é errado. Aí nós vamos começar a querer justificar. Não, mas é por causa disso, é por causa daquilo. Não, mas todo mundo faz. Quem não faz? Às vezes nós queremos nos nivelar por baixo, né, irmãos? Por exemplo, chegar assim, pastor William, você fez isso. Eu vou falar, não, mas quem não faz? Todo mundo faz. Aí querer se nivelar por baixo, temos que querer nos nivelar e por cima, né, irmãos? Fazer as coisas corretas. Então, por exemplo, pastor William, isso que você fez aí é um engano. Mas quem é que não faz isso? Você mentiu. Mas quem é que não mente? Todo mundo mente. Pastor William, você fez coisa errada. Mas quem não faz? Irmãos, nós não devemos nos nivelar por baixo, né? E muitas vezes nós queremos justificar até mesmo através da palavra de Deus. Muitas vezes podemos até usar um texto da palavra de Deus ali para justificar um comportamento errado nosso. Então não é, irmãos, a palavra de Deus que tem que se conformar com as nossas vontades. Somos nós que temos que nos conformar, né? Nos adaptar àquilo ali que a palavra de Deus nos ensina. Então o rei foi impactado e ele não justificou, ao contrário do que fez Adão e Eva. Adão e Eva, quando eles foram ali confrontados com Deus, né? Deus ali chegou para prestar contas, eles estavam sendo ali confrontados com a palavra, né? Porque Deus é a própria palavra. Então quando Deus falou assim, ó, o que aconteceu, aonde vocês estão, o que vocês fizeram, aí eles começaram ali a querer arrumar um culpado, né? No lugar de admitir, eles começaram a querer arrumar um culpado, começaram a querer se justificar. Note que às vezes o ser humano tem esse problema também. Então, note que Eva culpou a serpente. Senhor, culpada foi a serpente que me deu o fruto ali, eu comi, a serpente que me enganou. Adão quis culpar a mulher e quis culpar até mesmo Deus, né? Adão falou assim, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, nada disso teria acontecido. Então note que Adão, além de culpar Eva, ainda culpou indiretamente até o próprio Deus também. Então depois que o pecado entrou no mundo, irmãos, o homem, o ser humano, ele tem essa tendência, que sempre querer arrumar um culpado e nunca admitir as próprias culpas. Agora, olha só o que a palavra de Deus fala lá em Lamentações 3, versículo 29. Coloca aí, Pedro. Lamentações 3, versículo 29. Olha a maneira correta de se proceder. 3:29 diz assim, ó, ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Foi isso que o rei Josias fez. Então, no lugar da gente se justificar, ou querer arrumar um pretexto ali, ou querer arrumar um culpado para os nossos próprios erros, o que nós temos que fazer? Colocar a boca no pó, que talvez ainda haja esperança. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande de nos examinar nós mesmos. Nós temos uma facilidade de examinar o erro do próximo. É ou não é verdade? Se alguém errar, a gente olha na mesma hora, olha o que esse irmão fez. O que esse irmão fez, o que a irmã fez, aquele irmão está assim, o irmão está assado, o irmão está em pecado. Isso aí a gente identifica na mesma hora. Agora, examinar um erro dentro de nós, irmãos, um erro que vem de nós, aí já é difícil, né? Aí nós não temos já essa mesma facilidade. Agora, olha o que a palavra de Deus diz, ó, Lamentações 3, versículo 39. Pode colocar, Pedro. 3:39, já é outro, viu, irmãos? Outro versículo. Então diz assim, ó, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, né? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então isso é interessante. Do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então muitas vezes nós estamos nos queixando do pecado do próximo, né? Esse irmão, essa irmã, o fulano, o sujeito. Queixando do pecado do próximo. Mas a Bíblia fala pra gente se queixar dos nossos próprios pecados. Então é um ensino maravilhoso, né, irmãos? Um ensino maravilhoso para todos nós. Subtópico 3, vamos lá. Subtópico 3. E não? Faltou um pouquinho, né? Faltou o finalzinho. Vamos lá. O rei... Aí, ó. Isso é importante, ó. Aquilo que nós estávamos falando, né? O rei não culpou a ninguém. Simplesmente se humilhou, rasgando as suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Tá vendo? Apesar daquela nação estar toda pecaminosa, a nação estava toda em pecado. O rei era o único que servia a Deus. É interessante, né? O rei era o único que servia a Deus. A nação estava toda em pecado. Mas ainda assim o rei não culpou ninguém. Ele apenas fez o quê? O que a palavra tinha dito aqui. Ele botou a boca no pó. Se humilhou diante de Deus. Então isso é ensinamento para todos nós, né, irmãos?
todas as vezes que nós identificarmos algo, a gente colocar a boca no pó e não procurar um culpado, né? Procurar se arrepender. E ainda interessante que os profetas de antigamente também, igual Daniel era um homem segundo o coração de Deus também, né? Daniel, ele era um homem que servia a Deus, temente a Deus. Não era perfeito, porque nenhum ser humano é perfeito, mas ele era um homem temente a Deus. E Daniel, a Bíblia nos mostra que Daniel, quando ele foi orar a Deus, quando ele foi interceder ali pela nação, ele se colocou também como principal pecador ali, né? Ele se colocou como pecador, falou: Senhor, eu e toda a nação, nós pecamos, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos perdoe. Quem fez isso também? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo falou assim: Senhor, dos pecadores eu sou o maior. Então o homem de Deus, ele faz isso mesmo, ele admite seus pecados, admite a sua falha, né? Ele intercede pelo povo também, não fica ali, igual muitas vezes nós corremos o risco, às vezes acontece, a pessoa quer ser ali todo certo e todos que são errados, não, é como se diz, né, o santarrão, né, quer ser o santarrão. Então não é isso, irmãos, a Bíblia nos ensina a gente nos aquebrantar e se arrepender. Vamos lá para o subtópico 3 agora, subtópico 3, entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Uda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Irmãos, olha só o que eu destaquei aqui, ó. Profetisa Uda, eles consultaram a profetisa Uda, né? E a profetisa Uda disse que eles consultaram a profetisa Uda para saber se os seus pecados já tinham atingido um nível, né? Então note que existe um nível de pecado. A pessoa pode ir pecando, mas chega um momento, irmãos, que atinge o nível ali, aí vem o juízo de Deus. Lá em Gênesis, no livro de Gênesis, ensina isso. Deus, ele falou ali, ó: eu só não executei juízo ainda sobre essa nação, porque a taça de iniquidade dessa nação ainda não atingiu o nível, mas estava atingindo. Então chegou o momento que a taça de iniquidade, ou seja, a taça do pecado atingiu o nível ali, aí Deus executou o juízo sobre aquela nação. É como se tivesse ali um nível que nós podemos, irmãos, que nós não podemos chegar a atingir, porque depois que atingir, aí vem o juízo. Porque lá em Provérbios 29, versículo 1, vai dizer: o homem que é repreendido ou corrigido várias vezes e ainda endurece a sua cerviz, ele será destruído de uma vez sem que haja cura. Então note que existe um nível, né? Então o que é o Apocalipse? Apocalipse ali fala das taças da ira de Deus sendo derramadas, né? Ali é o juízo de Deus sendo derramado, porque ali a taça de iniquidade da humanidade vai atingir ali o nível máximo. A taça de iniquidade de toda a humanidade vai atingir ali o nível máximo, e aí Deus executa o quê? O juízo. Como ele fez também com aqueles amorreus, jebuseus, gigazeus, ali eles atingiram o nível de pecado e Deus executou o juízo. Então isso é um perigo, né? Então nós sabemos que Deus é longânimo, Deus é paciente, é misericordioso, mas existe uma taça de iniquidade que, se ultrapassar, aí vem o nível, aí vem o juízo de Deus. Aqui, mesmo ele consultando ali a profetisa Uda, ele mandou mensageiros para consultar a profetisa Uda, e a profetisa Uda falou: ó, realmente este povo aí vai vir a condenação sobre esse povo, vai vir, Jerusalém vai ser destruída, mas por amor ao rei Josias, isso não aconteceu no reinado de Josias, isso aconteceu depois que Josias morreu. Aí Deus começou ali a executar juízo sobre aquele povo. Aí nós sabemos, né, que veio o cativeiro de Judá, Jerusalém foi destruída, veio o cativeiro de Judá. Então tudo por amor do servo do Senhor. O nascimento de Josias, e Josias estando no poder, tinha sido profetizado, irmãos, 300 anos antes. Então note que 300 anos antes, Deus já tinha profetizado que Josias ia nascer, ia ser rei de Judá. Porque Deus, ele tinha feito uma promessa para o rei Davi, que toda a semente de Davi sempre governaria ali o reino de Judá. E muitas vezes reis queriam ali destituir outros reis, tomar o governo ilegitimamente, colocar ali outras pessoas ilegitimamente. E às vezes colocava ali por algum período. Mas quando colocava outras pessoas ilegitimamente, o que Deus fazia? O próprio Deus criava uma situação ali para tirar aquela pessoa do reino e colocar um descendente de Davi, para mostrar que a palavra de Deus sempre se cumpre, irmãos. Não importa o que o homem tente fazer,
mas a palavra de Deus sempre vai se cumprir. Deus, ele sempre vai velar para cumprir a sua palavra. É assim na nossa vida também. O inferno, o diabo pode se levantar sobre as nossas vidas, irmãos. Mas nós que temos uma promessa de Deus, Deus sempre vai criar uma situação para destruir ali, desfazer todos os planos de Satanás sobre a minha e sobre a sua vida. Os irmãos creem em nome de Jesus? Glória a Deus. Então vamos lá para o subtópico 2. Subtópico 2. A renovação do pacto com o Senhor. Creio que hoje a lição vai ser rápida. Só não vou prometer. Porque às vezes eu chego aqui, né, e falo, irmãos, hoje eu vou ser objetivo, vou pregar uma palavra rápida. Quando eu olho para o relógio, passou 1 hora. Mas isso é mania de pregador, né, irmãos? É mania de pregador. Mas vamos lá, tópico 2, perdão. Tópico 2, a renovação do pacto com o Senhor. Subtópico 1, a leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso convocou... irmãos, isso também é interessante. Josias, ele sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Olha, irmãos, a obra de Deus não tem êxito se todos não se envolverem, né? Todos chamados ali de Deus, se a igreja não estiver ali unida, a obra de Deus não tem êxito se o povo todo não se envolver, não se unir. O povo de Deus, né, que a gente fala, o povo comprometido com Deus. Então diz aqui, por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Os irmãos lembram, né, que semana passada nós estudamos sobre o reinado de Ezequias. E o reinado de Josias é bem parecido com o reinado de Ezequias, né? Ezequias também trouxe um grande avivamento. E o que Ezequias fez também? Ezequias reuniu o povo, ou seja, Ezequias uniu o povo. Então note que toda liderança, homem de Deus mesmo, levantado por Deus, o maior esforço da liderança é fazer o quê? Unir o povo. O maior esforço, o maior sacrifício das lideranças, irmãos, é realmente trazer união, é tentar unir o povo. Porque o líder, o homem de Deus mesmo, que conhece a palavra de Deus, sabe que é na união que Deus ordena a bênção. O líder, o homem de Deus, ele sabe, irmãos, que o reino dividido não subsiste. E é que é na união que Deus vai abençoar e que a obra de Deus vai ser vitoriosa. Então ele se esforçou também para reunir o povo de Deus também, diante ali da palavra do Senhor também. Então vamos aqui para o finalzinho. Vou ler aqui no meio de novo, né? Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. O que é isso, né? Reunir todo o povo. É unidade de propósito. Nós já falamos, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, unidade de propósito. O que vai nos dar vitórias? Nós estivermos aqui unidos num só propósito. Quando o povo de Deus, quando os discípulos ali, os apóstolos, receberam a promessa de Jesus, que o Espírito Santo desceria sobre essa terra, e o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Quando os apóstolos receberam essa promessa, Jesus falou assim, vocês não saiam da cidade, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo, e vocês vão ser revestidos de poder, e todos vocês falarão em novas línguas, né? Serão revestidos de poder do Espírito Santo. Então Jesus Cristo, ele fez essa promessa. Quando ele fez essa promessa, tinha mais ou menos ali 500 discípulos. Mas quando, irmãos, essa promessa foi cumprida, só tinha somente ali 120 discípulos. Então de 500 ficaram apenas 120. Ou seja, 380 desistiram. Então esses 380 desistiram do propósito. Esses 380 não estavam unidos no só propósito. Mas os 120, eles estavam ali perseverando unânimes, orando unânimes. Eles estavam ali todos unidos num só propósito, que era o propósito de viver a promessa. E quem foi que recebeu a promessa? Aqueles que estavam unidos num só propósito. Então quem vai receber as promessas do Senhor, irmãos? Todos aqueles que estiverem unidos num só propósito. E o propósito não é só se autossatisfazer, não é só ser abençoado. O propósito, irmãos, é cumprir com a vontade do Senhor. Cumprir com as promessas de Deus, com os propósitos de Deus. Aí a igreja é abençoada. Porque nós não estamos construindo o nosso próprio reino. Nós todos estamos trabalhando na construção do reino de Deus. É importante dizer isso, né? Porque
Porque às vezes um evangelho pregado ali, um evangelho egocêntrico, que só coloca o homem no centro ali, é a sua bênção, é a sua vitória, você vai ser exaltado, você vai receber a vitória. Não, irmãos, com Deus não é você, com Deus somos nós. É todos nós, trabalhando em prol do reino de Deus. Aí nós somos abençoados. Então aqui diz assim, ó: ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escritura, com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. O avivamento por meio da palavra que é duradouro. Não adianta só colocar entretenimento na igreja, né? Trazer a melhor banda, trazer os melhores cantores, transformar a igreja ali numa casa ali, muitas vezes parece até uma casa de show, né? Não adianta, irmãos. O que vai segurar mesmo a palavra, firmar a pessoa, é a palavra do Senhor. O que vai avivar, e esse avivamento não vai ser momentâneo, vai ser duradouro, é a palavra do Senhor. Muitas vezes o entretenimento, a diversão, até nos emociona, né? Mexe com a nossa emoção, nos traz aquele ânimo e tudo, mas é algo passageiro, rapidinho passa. Agora aqueles que são avivados pela palavra, irmãos, vão continuar avivados para sempre. Então uma coisa importante, eles ouviram a palavra e eles prepararam o coração para uma nova aliança com o Senhor. Ou seja, eles foram aquebrantados. E olha o que a palavra de Deus fala aqui em Hebreus 3, versículo 7 ao 10. Coloca aí, Pedro. Hebreus, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 10. Olha o que a palavra de Deus começou do 8. Hebreus, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10. Olha o que diz, ó. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, olha só o que temos que fazer. Versículo 8. Se ouvir a voz do Senhor, versículo 8. Não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então, quando nós ouvimos, irmãos, a palavra de Deus, pode ser até exortação, mas nós não podemos endurecer o nosso coração. Porque se nós endurecermos o nosso coração, olha o que vai acontecer. Versículo 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Pode passar, Pedro. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram, e em seu coração, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Só até aí que eu pedi? Versículo 10, né? Então aqui está falando, irmãos, de um povo que ouviu a voz de Deus, né? Ouviu a palavra do Senhor e fez o quê? Endureceu o coração. Bota o versículo 11 aí, rapidinho, Pedro, que eu acho que não é só até aí não. Versículo 11. Então ali Deus estava falando de um povo que tinha ouvido a palavra e no lugar de receber a palavra, endureceu o coração. Então Deus fez o quê? Se indignou com aquele povo. Versículo 11. Versículo 11, Pedro vai botar aí. Versículo 11. Cadê, Pedro? Versículo 11. Versículo 11, Hebreus 3, versículo 11. Aí diz, ó, aqui que eu queria chegar, olha só. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Então, se endurecemos o coração para a palavra do Senhor, nós não entramos no descanso, né? Não entramos no repouso, ou seja, não recebemos a salvação. Então, meus irmãos, a palavra de Deus fala que a palavra de Deus, ela é espírito e vida, ela que nos traz vida. Olha só o que diz lá em João 6,33, pode colocar aí também, Pedro. João 6, versículo 33, olha o que a palavra de Deus vai dizer, ó. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O que é o pão de Deus? A palavra, né? O pão de Deus é aquele que desce do céu. A palavra vem de onde, irmãos? Vem do alto, né? A palavra vem dos céus. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A vida está na palavra. 6,33, gente. Então o pão de Deus é a palavra e que nos dá a vida. Agora olha o que diz também em João 6, versículo 63. Coloca aí, Pedro. Esse já é outro também, viu, irmãos? Parecido, mas é outro. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra de Deus nos dá vida, né? E é a vida verdadeira, a vida que todos nós precisamos. Então vamos para o tópico 3. Só antes de ir para o tópico 3, rapidinho também, nós estamos falando aqui sobre a questão, a importância de nós ouvirmos a palavra, irmãos, e nos
a quebrantarmos, né? Oi? Ah, tá. A destruição dos ídolos. Ah, tá. Falta ler um tópico aqui, né? Nós vamos ler daqui a pouco. Mas antes de ler esse tópico, nós estamos falando aqui de ouvir a palavra de Deus, a importância de ouvir a palavra de Deus e receber, né? Se aquebrantar, não endurecer o coração. Aí eu estava lendo esse livro, é o livro da lição também, aí eu queria compartilhar algo com a igreja, porque quando eu acho algo assim maravilhoso, eu gosto de compartilhar. Então diz assim, ó, a palavra de Deus serve-nos primordialmente de duas maneiras. Então, olha, a palavra de Deus nos serve de duas maneiras. Primeira, através do confronto com a sua voz moral e ética. E através do conforto com a sua voz amorosa e consoladora. Muitas pessoas veem a palavra de Deus apenas como um conforto em tempos de angústia. Mas ela não serve somente para isso. A sua função também é causar desconforto diante do pecado e dos desvios da própria palavra. Assim, para que ela de fato produza conforto permanente na maioria dos casos, precisará produzir desconforto ao confrontar a miserabilidade do pecador. Então, note, irmãos, a palavra de Deus ela traz conforto, mas ela traz também confronto. Antes de nós sermos confortados, nós vamos sentir desconfortos. Antes da gente sentir o conforto, nós vamos sentir o desconforto. Porque quando a palavra de Deus, né, quando a gente lê a palavra de Deus ali, que a gente vê que não está de desacordo com o padrão da palavra de Deus, nós vamos sentir esse desconforto. Se a gente for exortado, nós vamos sentir o desconforto. Só que a Bíblia fala que Deus, Ele abre a ferida, mas Ele mesmo fecha a ferida. Então, antes de sermos curados, vai ter que ser aberta ali aquela ferida. Eu costumo dizer, né, que a palavra de Deus, ela é como um espelho. Só que o nosso espelho normal, o nosso espelho natural, mostra o nosso exterior, não é verdade? Quando a gente olha no espelho, nós estamos vendo o exterior. A palavra de Deus é como um espelho. Só que a palavra de Deus é um espelho que nos mostra como nós somos por dentro, não por fora. O espelho normal nos mostra como nós somos por fora. Mas a palavra de Deus é um espelho que mostra como nós somos por dentro. Quando nós lemos a palavra de Deus está nos lendo também. Então a palavra de Deus tem a capacidade de revelar o nosso interior. E muitas vezes aquilo que nós lemos, irmãos, e aquilo que nós enxergamos, muitas vezes não vai nos agradar, né? Nós vamos olhar assim, meu Deus do céu, estou meio torto aqui, né? Mas isso é necessário, irmãos, né? A gente enxergar a realidade da nossa situação para que venha esse desconforto e depois do desconforto o arrependimento, o aquebrantamento e com isso venha o avivamento também. A Bíblia fala que a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz... O que produz mesmo? A tristeza segundo Deus produz morte, mas a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz... Eu esqueci. É arrependimento mesmo. A tristeza segundo Deus produz morte. A tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Eu falava direto esse versículo, parei de falar um pouquinho e esqueci. Falar para tu direto? Tá vendo? Toma. Mas era primeiro para mim, viu? Antes de falar para tu, era em primeiro lugar para mim. Então a tristeza segundo Deus, irmãos, produz arrependimento para a salvação. Aí, às vezes a pessoa fala, fui entristecido na igreja. E o mundo, irmãos? No mundo a gente é entristecido direto. E a tristeza segundo o mundo ainda vai produzir morte. Na igreja primeiro nós ficamos tristes, mas vai produzir salvação, arrependimento para a salvação. Vamos lá, destruição dos ídolos. Glória a Deus. O presbítero está pescando hoje não, né? Lugar de pescar é na Bahia, né, presbítero? Quando a gente for lá, menino. Hoje a Nima me mostrou ali o mar. Falou, William, nós vamos para lá. Eu falei, oxe, em nome de Jesus. Eu pesquei no mar, mas é bom, irmãos, pescar no mar. E eu pesquei uns peixes lá. Então, lugar de pescar é na Bahia, né, irmãos? Vamos lá, a destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idólatras de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado pelo seu povo. Então o coração de Josias, né, queimava, irmãos. O coração de Josias fervia de amor por Deus. Isso é maravilhoso.
Vamos lá para o tópico 3, para nós encerrarmos em nome de Jesus. Tópico 3, nós temos 2 subtópicos. Vamos lá. A celebração da Páscoa. Subtópico 1. A celebração da Páscoa e a restauração do culto dos oficiais do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo e etc. Olha só os ofícios, né, irmãos? Sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo. Aí, ó, levitas e cantores. Hoje em dia, muitas vezes nós pensamos que levitas são só os que cantam, né, os que tocam instrumentos, né? São os levitas. Mas na verdade, irmãos, levita no sentido mais amplo, levita é todo aquele que leva a presença de Deus, que carrega a presença de Deus, no sentido espiritual é esse. Então, meus irmãos, aqui fala de liturgia, né? Josias restabeleceu a liturgia. E como eu já expliquei isso aqui uma vez, quero ver se os irmãos lembram. Quem lembra o que é liturgia? Os obreiros é muito importante, os obreiros, quem dirige o culto, é muito importante saber o que é liturgia. Então, o que é liturgia? Oi? Rapaz, o Pedro falou. Glória a Deus! Glória a Deus! Pessoal da live aí, ó, Pedro falou. Ué, e ele fala? Tá vendo? As regras do culto, ó. E parabéns, viu, Pedro? Glória a Deus. Eita, agora o pai ficou orgulhoso, ó. Olha, irmãos. E ele explicou até de uma maneira que eu não estava nem pensando em explicar. Eu estava pensando em explicar de outra maneira, mas ele explicou de uma maneira mais fácil de entender ainda. A liturgia... Aí, ó, a Nilma também acertou. Parabéns também para a Nilma. A organização do culto. Sério, irmãos, estou satisfeito. Pior coisa é para um pastor ou professor perguntar e ninguém... Meu Deus, eu não estou sabendo ensinar, não, será? Então, o que acontece, irmãos? A liturgia são as regras, como o Pedro disse, né? E a organização do culto. É a maneira que o culto é conduzido. Também é fácil, né? A maneira que o culto é conduzido. Então, nós sabemos aqui, né, que Deus ele usa cada um de uma maneira. Mas, por exemplo, aqui na igreja já tem, né, uma liturgia que nós utilizamos aqui. Como que é a liturgia do culto que nós utilizamos? Nós oramos, nós fazemos uma oração, nós lemos um versículo da Bíblia. É claro que não precisa ser nessa ordem, pode mudar a ordem também. Por exemplo, nós oramos, e a minha esposa mesmo, ela ora, né? Depois ela louva, hino da harpa, depois vem a palavra. Mas pode também trazer a palavra, depois orar. Pode trazer a palavra, louvar o hino da harpa, orar, né? Não precisa ser na mesma ordem, mas tem que conter esses elementos. Oração, a palavra. Nós gostamos sempre de hino da harpa, porque hino da harpa são hinos raízes, né? Porque hino da harpa, irmãos, não podem ser esquecidos na igreja. Não pode morrer. A gente pensa assim. Então nós sempre louvamos hino da harpa e sempre vamos louvar. Então, a liturgia inclui isso. Oração, hinos da harpa, palavra de Deus, aí vem as oportunidades. O grupo de louvor sempre se apresenta, o grupo de louvor oficial da igreja sempre se apresenta. Os grupos podem se apresentar, as crianças, os grupos, né? Oportunidades para um testemunho, uma palavra, uma oração, né? E depois vem o quê? A palavra de Deus. Então essa é a liturgia que nós utilizamos aqui. Aí mesmo que se Deus for usar um irmão ou outro que for dirigir, né, de uma maneira diferente, mas tem que conter esses elementos. E a gente procura, né, ter uma sabedoria. A Bíblia fala que tudo tem que ser feito com ordem e decência. A gente procura ter uma sabedoria de administrar bem o tempo. Porque, por exemplo, se eu estiver dirigindo o culto, irmãos, eu não posso pegar o microfone aqui e ficar 40 minutos falando, só eu. Aí eu vou tirar a oportunidade dos irmãos. Os irmãos não vão poder louvar, não vão poder orar. Nós lá da Resgate, nós já presenciamos várias cenas, né, da Resgate. Presenciamos várias cenas. Todo mundo se lembra do seu Cícero, né? Irmão Cícero. Agora eu estava me lembrando também de outro, irmãos. O pastor botou uma irmã para dirigir uma campanha. A irmã estava dirigindo a campanha. E nesse dia eu que ia pregar. Irmãos, a irmã pegou... Não é falando mal da irmã, não, irmãos. Isso aqui é um ensinamento, né, um aprendizado que nós precisamos ter. Mas nesse dia, a irmã abriu o culto. A irmã orou. A irmã louvou. A irmã profetizou. Aí a irmã começou a falar. das testemunhas. Irmãos, a Nima deve lembrar, né, Nima? Irmãos, foi
mais ou menos 1 hora, foi ou não foi? Mais ou menos 1 hora, irmãos. Chegou a hora da palavra, passou da hora da palavra e a irmã estava falando ainda. Nesse dia o pastor não quis exortar, né, não quis falar, o pastor ficou lá na dele lá. Mas, irmãos, foi chato. A igreja ficou com raiva. Vamos falar no simples para todo mundo entender. A igreja ficou com raiva. Todo mundo começou a ficar desconfortado e ficou com raiva. Todo mundo já endureceu o coração. Eu já fui pregar assim, né, estressado. Falei, meu Deus do céu, já fui pregar estressado. Então, note o que trouxe para o culto. Então, nós temos que ter essa sabedoria, irmãos, de administrar bem o tempo, né? Quando é um testemunho, claro, quando é um testemunho, a pessoa vai precisar de um tempo a mais. É até recomendável, quando a pessoa tiver um testemunho e fala, pastor, hoje eu tenho um testemunho para dar, vai demorar ali uns 10, 15, 20 minutinhos. Aí quem estiver organizando o culto, já vai saber disso, né? Já vai organizar de uma maneira que vai separar o tempo para aquela pessoa dar o testemunho. Então isso é fazer com ordem e decência, é sabedoria. O irmão Cícero também, certa vez, era uma festa que estava tendo na igreja de fim de ano, era fim de ano, né? Era fim de ano. Aí o irmão Cícero nunca tinha ido na igreja. Esse dia ele foi, a gente nem conhecia ele. Aí ele foi pedir uma oportunidade. Irmãos, ele pegou a oportunidade, aí fez tudo. Orou, louvou, pregou, falou, deu testemunho. Aí no final ainda perguntou para o pastor se podia louvar outro hino. Posso louvar um hino, pastor? Não, irmão, não, irmão, não. Já pegou, mas irmãos, ele demorou um tempão. Aí depois que ele entregou o microfone, ele foi embora. Só chegou na igreja, bagunçou o culto e depois foi embora, irmãos. Fez o pastor ficar estressado, o pastor Everaldo, né? Não era eu não, o pastor Everaldo. Mas, irmãos, aí onde a palavra de Deus fala, né? Sabedoria, irmãos. Maturidade. É maturidade. Certa vez também eu pedi, né? A pregadora ia pregar, aí era aniversário da minha esposa. Aí eu falei, aqui a gente já não pode passar muito do tempo, porque aqui no Sol Nascente é perigoso. Tem uns irmãos que vão a pé para casa, esse lugar aqui é perigoso. Eu vou levar o pessoal também para casa, eu sou o último a chegar em casa. Então, assim, nós não podemos passar muito do tempo, não. Falando com a pregadora, né? Recomendando ela. Nós não podemos passar muito do tempo. Se passar um pouquinho, não tem problema, só não pode passar muito. Falei com a pregadora, irmãos. E hoje aí eu falei para ela ainda, e hoje vai ter o aniversário da minha esposa, é uma surpresa, nós vamos bater os parabéns e tal. Então vamos colaborar pra gente terminar no horário bom e tal do culto. Falei, irmãos. Aí ela fez de propósito. Irmãos, ela pegou e começou a pregar. Amém. Tava no horário do culto, no horário normal. Aí, irmãos, passou do horário. Passou ali 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, irmãos. E ela, eu estou falando porque Deus está mandando eu falar. Eu pensei, Deus não está mandando fazer isso aí não. Porque o pastor já estava chateado, a igreja já estava chateada, né, irmãos? E passou, foi muito do horário. Ainda fala que é Deus. Irmãos, não é Deus. É o homem, né? Aí o homem coloca o nome de Deus no meio. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa sabedoria. Graças a Deus, aqui nós não temos problema, irmãos. Graças a Deus, os irmãos são sábios. Todos os irmãos que dirigem o culto aqui, graças a Deus, são os irmãos sábios. Mas porque nós já passamos por isso aí. Passamos por maus bocados, mas graças a Deus. E o que traz nessa maturidade? É isso aqui que nós estamos fazendo. É o estudo bíblico. Porque talvez alguém pode até pensar assim, pastor, mas o senhor está falando isso no estudo? Temos que falar no estudo mesmo. Se eu não falar no estudo, eu vou falar onde? É aqui que nós estamos aqui para aprender. Ordem e decência no culto. Então vamos lá, irmãos. Então isso aí, liturgia, né, eu quis trazer para cá porque é muito importante para os obreiros. Subtópico 2, para nós encerrarmos. A maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Olha o que o pecado pode fazer. O pecado pode nos causar amnésia. Nós podemos nos esquecer dos feitos e das promessas de Deus, se nós vivermos no pecado. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houveram Páscoa tão fervorosa. Glória a Deus, irmãos. Então, a Páscoa naquela época lembrava, né, a saída do povo do Egito, a libertação do povo do Egito. Hoje em dia, irmãos, a Páscoa, além de lembrar isso, a libertação do povo de Deus, também nos lembra a nossa libertação do pecado. A Páscoa, hoje em dia, ela lembra toda a obra de Cristo. Nascimento, que ele veio sobre essa terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aliás, Jesus ressuscitou na Páscoa, né? Para mostrar todo o cumprimento profético ali. A Bíblia fala que Jesus é a nossa Páscoa. Então, para lembrar
toda a obra de Cristo, toda a obra ampla de Cristo é a Páscoa que nós comemoramos no dia de hoje. E para encerrar, eu quero encerrar com o versículo Romanos 12, versículo 11, antes da conclusão, né? Romanos 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Aqui fala, ó, no finalzinho diz assim, ó: ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Irmãos, a Bíblia nos ensina a sermos vagarosos? Não, né? A Bíblia nos ensina a sermos apáticos, aquele crente apático o tempo todo, né? Oi? Frieza, né? Aquela apatia, aquela frieza, aquela moleza. A Bíblia não ensina isso, irmãos. Aliás, a Bíblia até fala, né? Quem dera se vocês fossem frios ou quentes. Mas como vocês são mornos, estou a ponto de vomitá-los, né? Fala lá na carta a Laodiceia. Então, meus irmãos, por que é melhor ser frio ou quente? Porque o frio, ele sabe que está frio, aí ele sabe que tem que se esquentar, né? Estou frio, eu tenho que me esquentar. Pera aí que eu estou frio, deixa eu buscar aqui. Ele sabe que está frio, vai ter que se esquentar. O quente, irmãos, ele já está ali quente, está fervoroso, mas ele sabe que tem que se manter quente. Ele sabe que ele não pode se esfriar. Agora, o perigo é ser morno. Por que o perigo é ser morno? Porque o morno acha que é quente. O morno acha que é quente. O morno ele está morno, tô levando assim, banho-maria, mas tá bom. Desse jeito tá bom. Ele acha que tá bom, mas Deus está olhando assim: desperta tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. Então, frio, quente, né? Frio sabe que tá frio, vai buscar ser quente. O quente sabe que tá quente, tem que se manter quente. Agora o perigo é ser morno. Deus nos livre dessa mornidão espiritual, né, irmãos? Eu creio que Deus vai estar cada vez mais aquecendo nossos corações. Então, olha só o que a palavra fala: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, fervor espiritual nós podemos dizer que é uma ordenança, que é um mandamento do Senhor. E Deus, ele nos dá todas as ferramentas para que a gente possa se aquecer na presença dele, né? Buscar esse fogo do Espírito. A Bíblia fala, ó: o fogo arderá no altar continuamente. E o altar somos nós, né? Então o fogo tem que arder continuamente. Uma brasa não pode ficar fora do braseiro, senão ela apaga. Não é verdade, irmão? Se tirar a brasa do braseiro, ela apaga. Então é isso que nós falamos, né? Quando a pessoa sai da presença de Deus, ou quando a pessoa fala, não preciso de igreja não, sirva a Deus dentro de casa mesmo. Não, negativo. A brasa não pode ficar fora do braseiro, senão ela vai se apagar e vai virar cinza. Amém, meus irmãos? Conclusão: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Então, meus irmãos, que Deus ele possa nos dar força, né, para a gente seguir esse exemplo de Josias, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, que o nosso coração possa queimar de amor por Deus. É isso que nós desejamos e foi isso que essa lição nos ensinou. Rapidamente eu falei que ia falar da morte de Josias, quase que eu esqueço. Como que Josias morreu? Olha só, irmãos, isso é um ensinamento maravilhoso, não podemos sair daqui sem esse ensinamento. A palavra de Deus vai dizer que o rei Neco, o rei do Egito, se levantou, ele se juntou, o rei Neco, o rei do Egito, ele se juntou com a Síria para guerrear. Ele, juntamente com a Síria, se juntou para guerrear. Aí o que o rei Josias fez? O rei Josias se meteu na guerra, se intrometeu na guerra, só que Deus não tinha mandado. Ele se meteu aonde ele não era chamado, irmãos. Aí o rei Neco ainda advertiu ele, falou, você está se metendo aqui, essa guerra não é contigo, o próprio Deus é que me deu autoridade aqui para guerrear, e você não foi chamado nessa guerra. O rei Neco advertiu ele. Só que mesmo assim ele se disfarçou e foi para a guerra do mesmo jeito. Sem Deus mandar, ele se meteu onde não foi chamado. Se meteu onde Deus não mandou ele ir. Aí sabe o que aconteceu? Levou uma flechada e morreu. Mesmo sendo um rei bom, fazendo a vontade do Senhor, o rei que amava a Deus, mesmo assim, irmãos, tomou uma decisão errada, fez uma escolha errada e morreu. Aqui nós não estamos falando de salvação, né? Não estamos falando que ele perdeu a salvação nem nada. Mas uma consequência, uma escolha errada que ele fez nessa terra, fez com que ele perdesse a vida. Então, meus irmãos, nós só podemos fazer aquilo que Deus manda. Nós não podemos nos meter aonde nós não somos chamados. Nós não podemos comprar brigas a qual Deus não mandou a gente comprar. A briga que nós podemos comprar é somente com Satanás, né? E porque Deus nos deu essa autoridade. Agora, nós não podemos nos meter onde nós não somos chamados, porque tem muitas coisas que é o próprio